O Brasil é um país extremamente musical. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer 2 pontos. A sonoridade é fundamental em qualquer relação que tenha. Isso faz com que cada região tenha o seu tom de voz, a sua verbalização dela, através de gramática, mas principalmente a sonoridade. Os psicólogos e também os publicitários, as pessoas que trabalham com marketing, têm conhecimento já desde muito tempo da importância da voz, e isso para as marcas, na criação, por exemplo, de conteúdo, de outros atributos que a marca pode ter. Como o brasileiro se identifica com o seu sotaque e com a voz, o sotaque, a sonoridade, as marcas elas tendem, para criar conexões, elas tendem a buscar ela como um forte indício de conexão. Porque visualmente o brasileiro é todo igual. Torcida São Paulina, aqui é o Telê. Que saudade de vocês. Uma criança, quando ela nasce, ela não tem muita coordenação motor ainda, ela não enxerga direito ainda, ela vai desenvolvendo um pouco mais uma série de habilidades, de capacidades, que ela pode utilizar para poder melhorar e interagir com o mundo, né? E a voz é uma ferramenta muito importante nesse contexto, porque desde o útero a criança ouve a voz dos pais, ouve a voz das pessoas que estão próximas, ela já começa a reconhecer um pouco de entonação, um pouco de volume e quem sabe até um pouco de afeto dentro daquela voz. Então, desde muito pequeno, as pessoas e, portanto, os consumidores vão desenvolvendo essa habilidade. As marcas, as empresas, as pessoas que trabalham com comportamento do consumo e marketing, elas compreenderam muito bem isso e passaram a carregar as campanhas de marketing, as ações de marketing e as marcas, muito dessa capacidade de a gente trazer e resgatar emoções através da voz, porque é um aprendizado que a gente teve desde muito pequeno. Querido Papai Noel, essa é a primeira vez que eu escrevo para você. O brasileiro é uma formação muito atípica, né? De várias etnias, mas na harmonia também. Obviamente com todas as diferenças, de todas as discussões que nós temos sobre isso, mas é muito importante colocar que o brasileiro é o brasileiro. E a conexão é pela voz. A diferença onde um baiano se identifica mais com outro sotaque, com outra voz de um baiano, né? Ou carioca, ou paulista. Então as marcas usam muito da voz para conexão com o seu público. Isso é fundamental. Então a voz, eu digo que seja 70% do material pós-ideia. A voz, ela está dentro de um conjunto de conhecimentos, dentro do marketing sensorial, com 3 elementos que fazem parte disso, né? Então, por exemplo, os sons ambiente, como uma garrafa abrindo, um barulho maior ou menor de motor, ou até menos barulho de motor, traz uma série de informações para a gente, né? Temos também, então, a voz como sendo algo importante e música. Então, música foi muito explorada ao longo do tempo, em jingles, por exemplo, em campanhas publicitárias, para poder trazer essa carga emocional cada vez mais forte e engajar o consumidor. Agora vem 2 tipos de vozes, a atuação. Uma é com a voz conhecida, que tem a questão do endosso, né? E outra é a voz que marca o tom da mensagem. É aquela voz seguinte: eu quero ser mais dramática, eu quero uma voz mais dramática, eu quero uma voz que seja muito mais em cima de educar por um jeito, então tem aquela voz mais professoral. Eu quero no Dia das Mães ter uma voz mais mãe, então você vai buscar esse tipo de voz. Então tem esses 2 pontos. Então quando você vai num processo de endosso, a voz já vem do início do projeto. Quando você vai num projeto de produção, aí a voz já entra no final, de encontrar a voz certa para a mensagem que você está querendo passar. E dá uma pausa na BR Mania, né, Eric? Eu ainda pontuo tudo no Premia. E que atendimento? Atendimento! É 5 estrelas também. É penta! Nos últimos anos, nas últimas décadas, com emergência de cada vez mais tecnologia, como por exemplo a inteligência artificial, a voz ganhou mais importância ainda nessa capacidade de criar uma conexão com os consumidores. Porque se a gente imaginar que a voz pode trazer, por exemplo, confiança, autoridade e credibilidade na informação, isso também pode ser utilizado pelas marcas para poder também levar esse tipo de informação para o consumidor de uma maneira muito mais sólida, porque está baseado numa coisa que ele aprendeu desde muito pequeno. Então ele atribui mais significado, por exemplo, a um som que é uma voz, do que a um som que é algo não natural. É para você ver
Então dê uma boa olhada para a porta da sua geladeira, porque ela tem uma mensagem para você. O maior problema da voz, quando não é uma voz conhecida, é encontrar a voz certa. Esse é um sofrimento, porque como é no final do processo, você às vezes não tem tempo. Aí você vai ter que buscar um banco de vozes, mas o banco de vozes tem um problema, porque são vozes que as melhores são sempre muito usadas, então outras marcas já usaram, sabe? Então é muito complicado quando não é uma voz conhecida para encontrar o tom certo para aquela marca, para passar a mensagem. Precisava de mais tempo, precisava de uma semana para isso. Hoje, às vezes, em 2 dias. E a inteligência artificial consegue fazer isso em horas. Isso transforma completamente a maneira que a gente vai conseguir produzir coisas no mundo. Então essa transformação é muito importante a gente avaliar, porque facilita muito a questão de produção. O Brasil se encontra no posto. E posto é posto Petrobras.